Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês nessa casa, como ela disse na prece, uma casa de cura. E hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre os nossos trabalhos nesse delicado assunto que é o melindre. E eu agradeço a Jesus por permitir que eu esteja aqui com vocês. Agradeço também à casa pelo convite e rogo a Jesus que Ele conecte a nossa mente e o nosso coração para que possamos pegar para nós o que de melhor for dito nesse estudo da mente, ok? Bom, todo mundo sabe o que é melindre? Quem sabe? Pode levantar a mão assim, ó, quem sabe? Ninguém sabe. Ah, ela sabe. Então uma sabe. E quem não sabe? O resto? Então tá bom. Bom, a minha imagem eu acho que dá uma ideia do que seja um melindre, né? Porque aqui temos uns copos bonitinhos e esse aqui tá todo quebrado. Só que antes da gente entrar verdadeiramente no assunto, eu trouxe, porque a gente não pode perder, eu trouxe uma palavra do Evangelho para a gente poder refletir o nosso estudo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Está em Colossenses 3,13. Então, nessa parte do Evangelho, Jesus está fazendo um convite para a gente resolver o nosso problema antes que as coisas comecem a ficar um pouco mais complicadas. Antes que chegue a noite e haja choro e ranger de dentes. O que isso quer dizer? O momento aqui e agora. Vamos resolver os nossos problemas. Mas muitas vezes a gente não consegue resolver esses problemas. E aí a gente começa a trazer para a gente coisas que a gente não deveria. Esse estudo, ele foi baseado num conto que tem nesse livro aqui, ó, Cartas e Crônicas, do Humberto de Campos. É a lição número 29 e ela tem um nome bonitinho. O nome da lição é Bichinhos. E a gente vai entender daqui a pouco por que eu escolhi. Bom, então, para quem não sabe o que é melindre, melindre é a tendência da pessoa que se magoa com facilidade, especialmente por coisas sem muita importância. Suscetibilidade. Então, o que isso quer dizer? O melindre é quando ele sempre começa com uma informação que não foi bem passada. Eu falo de alguém, esse alguém tá lá. O outro vai e faz uma piadinha para esse. Esse vai e entra em melindre. Ele se sente ofendido por algo que foi dito dele. Mas existe o outro lado do melindre também. O melindre acontece também quando eu recebo uma crítica. Vamos ver que, por exemplo, aqui na casa espírita. Algum de vocês é tarefeiro na casa? Exerce alguma tarefa? Ok, então vocês são as pessoas que vêm aqui em busca do auxílio. Vocês estão sempre aqui, vêm sempre aqui. Isso são só suposições, tá, gente? Aí você está sempre aqui e você já acostumou com o lugar. Você já está tranquilo, relaxado no lugar. Aí um dia você faz uma coisa que está fora dos preceitos da casa. Aí um dos tarefeiros chega para você e fala: olha, isso que você fez não está muito legal, porque a gente tem os preceitos da casa e você meio que está um pouquinho fora. O que você faz? Se eu sou uma pessoa melindrosa, eu nunca mais volto aqui.
Mas se eu sou aquela que está em busca daquilo que está escrito no slide anterior, se eu estou em busca de viver como Jesus ensinou, caminhar como Ele caminhou, fazer as coisas como Ele fez, o que eu vou fazer? Eu vou conversar e tentar entender aonde que eu errei. Então, o melindre, ele é uma coisa que infelizmente acontece muito dentro de uma organização. Não só numa casa espírita, mas no trabalho, na convivência na sociedade, a gente corre muito risco de se melindrar. E o melindre, ele, igual estava no início, ele destrói coisas que nós construímos e que deu trabalho. Levou trabalho, deu trabalho para aquilo ser construído. E eu vou simplesmente jogar tudo fora. Por quê? Porque eu não aceito uma observação em relação àquilo que eu estou fazendo. Aí, o melindre vai ser filho de quem então? Já que como é que você chama de blusa laranjada? Rosângela. Rosângela, de quem que você acha que o melindre é filho? Ai, de um monte de gente. Da vaidade, do orgulho. Todos eles, isso está escrito no Evangelho, né? No livro dos Espíritos, na verdade. Todos eles são filhos do orgulho. Quando eu sou orgulhoso, eu tenho uma tendência a ser vaidoso, a ser melindroso, a ser o que mais? A ser egoísta, perfeccionista. Por quê? Mas o engraçado é que às vezes o perfeccionista... Esse negócio vai cair aqui, gente. O perfeccionista, às vezes, ele é perfeccionista com o outro. Ele não é com ele. Se eu fizer mais ou menos, tá bom. Mas se ele fizer mais ou menos, não tá bom não. Então isso aí é um convite para a gente fazer um mergulho dentro da gente. Quantas vezes nós já fomos melindrosos nessa vida? Uma pessoa vem, no seu trabalho, por exemplo, você faz uma coisa que para você é legal. Mas nós temos que lembrar que nós estamos vivendo em sociedade. Aqui no livro dos Espíritos, deixa eu ver se até esse que é o próximo slide. Isso mesmo, ó. O próximo slide vai falar justamente aqui do livro dos Espíritos. É capítulo... Ele vai falar desse assunto pra gente. O problema, gente, é que eu tô com um negócio muito engraçado, que o meu óculos, ele serve pra longe, mas ele não serve pra perto. Eu não enxergo direito assim. Então, aqui, ó, no capítulo 7... da terceira parte do livro dos Espíritos, nós temos a lei de sociedade. Aí, a 766 faz essa pergunta para nós. A vida social é natural? Ou seja, o homem foi colocado no mundo para viver em sociedade? Ele tem que viver em sociedade? Eu posso abdicar de viver em sociedade? Eu vou comprar uma ilha para mim e vou morar sozinha. Eu posso fazer isso? Poder eu posso, né? Só que o que eu vou estar perdendo? A grande oportunidade de reconciliar com aqueles com os quais eu não andei direito na outra vida. Porque ninguém se encontra por acaso. Ninguém dá uma esbarrada assim, se encontra por acaso. Às vezes um contato rápido. Do jeito que você encontra com o outro, é um momento decisivo na sua encarnação. O que você fizer naquele momento ali, olha o salto que você consegue dar evolutivo. Porque ninguém volta para trás. Mas eu posso ficar estacionado. E eu posso repetir aquilo várias e várias vezes. Eu encontro com a pessoa, eu brigo com a pessoa, eu não reconcilio com a pessoa e eu vou ter que voltar de novo. E cada vez que eu volto vai ficar pior. Então, quando a gente está em sociedade,
é preciso seguir regras da sociedade. E as regras, existem as regras micro e as regras macro. As regras micro são as regras da família. E as macros é que servem para todo mundo. Por exemplo, cruzamento de vias. Tem uma placa pare. Eu não vou parar, eu vou passar direto. Vai acontecer um acidente. Eu não vou aceitar que aquela pessoa que bateu em mim tá certa. Mas eu avancei a placa de pare. Dentro de mim eu tenho isso. Lá no fundo eu sei o que eu fiz. Então, essa lei, a vida social, ela está inserida nisso. E, principalmente, as regras de convivência. Então, vamos a resposta dessa pergunta aqui para a gente continuar falando da sociedade. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra de todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O que é mais importante nessa resposta? A palavra. A nossa palavra, ela é elaborada na nossa mente. O nosso pensamento, ele é muito mais rápido do que a nossa fala. Então, eu tenho que prestar atenção como que eu estou elaborando o que eu vou falar, mas principalmente como eu estou recebendo o que me falam. Aí a gente volta lá no trabalho. Eu estou no trabalho, eu fiz uma coisa que na minha micro regra tá ok, mas na macro não tá ok. Aí eu faço uma, faço duas, faço três. Alguém numa hierarquia maior que eu me chama, olha, aconteceu isso, isso e isso. Como é que nós vamos resolver? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Isso já aconteceu outras vezes. O que a gente faz? De primeira, assim, qual que é a nossa reação? Pode falar, gente. Ninguém tem ideia, não? Levei uma bronca no trabalho de algo que eu já repeti várias e várias vezes e pensava que estava certo. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Vou fechar a cara. A pessoa está implicando comigo. Eu vi na câmera, mas na minha casa é normal fazer isso, mas sua casa, não o trabalho. Aí cria-se um clima naquele trabalho. As relações ali já vão ficar meio assim, porque você fica assim, a pessoa está me vigiando, tomando conta da minha vida. Que coisa mais chata. Isso é o melindre. É a gente pegar uma coisa simples e ficar magoado, ficar bravo. Aquilo ali azedar as nossas relações dentro do trabalho. Aí depois que eu fiquei melindrada, o que eu faço? Claro que não é uma regra que vale para todo mundo, mas a maioria de nós, infelizmente, faz isso. O que eu começo a fazer, gente? Começo a falar mal. Eu começo a jogar toda a minha angústia, toda a minha ira nas pessoas que estão naquele ambiente. E por quê? Porque eu não aceitei algo que me disseram. Eu não aceitei, eu não concordo. Eu estou fazendo o que eu acho que é certo. Então, o melindre é também um convite para que eu veja como que eu estou agindo. Fazer aquilo que o Evangelho está escrito, que Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. Porque quando eu me conheço, as minhas reações, elas não vão ser movidas a instinto. As minhas reações, elas vão ser reações mais coerentes com o local que eu estou. Eu recebi uma bronca. O que eu vou fazer com essa bronca? Como que eu vou agir daqui para frente? Aí aqui também tem,
O isolamento absoluto é contrário à lei natural. Eu vou tirar o óculos só, se eu tirar o negócio vai cair. Sim, uma vez que os homens procurem por instinto a sociedade para que todos possam concorrer para o progresso ao se ajudarem mutuamente. Progresso. Qual progresso? Esse progresso que nós estamos vendo aqui? Pois é. Como que eu vou auxiliar o progresso? Aqui nesse livro tem a resposta, uma resposta bem interessante. O progresso, ele acontece quando eu entendo e pratico a lei de justiça, de amor e de caridade. E como que as outras pessoas me auxiliam nesse progresso? Justamente me auxiliando nos meus ajustes. Porque se eu estiver bem comigo, se eu souber quem eu sou, os ajustes vão ser feitos sem dores. Mas a gente gosta de fazer alguma coisa sem sentir dor? Não. Tudo pra gente tem que doer primeiro, pra depois eu falar assim, tá na hora de eu parar, né? Tá na hora de eu dar um ajuste aqui. Aquela pessoa lá em 1900 bolinha, que me falou tal coisa, ela tinha razão. Eu tenho uma amiga que ela contou que uma vez, em 1900 bolinha, ela trabalhava e uma pessoa falou com ela assim, era muito amiga dela, falou com ela assim, se eu trabalhasse com você, eu ia pedir pra mudar de setor. Aí ela assustou, como assim? Porque você é muito chata, você é muito implicante. Aí essa amiga falou que achou estranho, mas que para ela foi bom. Que a partir daquele dia ela começou a olhar. Se fosse outra pessoa, ou se fosse, não sei, talvez algum de vocês ficariam de boa? Assim, aí, me chamando de chata, assim, não quero trabalhar com você também mais não. Entendeu? Eu não quero mais conversa. E o clima no local fica difícil. É igual em casa. A gente tá lá, esposa, marido, filhos. Aí o seu filho chega para você e fala assim, ô mãe, ou então pai, presta atenção. Você não acha que você tá fazendo isso assim de uma forma muito esquisita, não? Você tá exagerando, você tá gastando mais do que dá para gastar. Você tá ficando muito fora de casa. Ou você tá usando isso que você não deveria usar. O que a gente faz? Como assim? Meu filho mais novo do que eu vai me falar alguma coisa? Lógico que não. Como que pode? Mas ele naquele momento pode ter sido inspirado por um espírito benfeitor. Igual acontece no livro do André Luiz, que a criança fala com o pai e o pai acalma. O pai fica mais tranquilo. Então, nós todos somos espíritos que já vimos aqui muitas vezes. Não é porque uma criança de 5 anos tem 5 anos aqui, que o espírito dela tem 5 anos, não. Ela pode ser mais velha do que a gente, espiritualmente falando. Então, o convite, quando esse tema foi colocado, é justamente para a gente rever como que a gente recebe as críticas que são enviadas para nós. É para eu concordar com tudo? Não. É para eu balançar a cabeça se está certo para tudo? Não. Mas é para eu me dar o direito de refletir sobre o que aquela pessoa está falando. A gente, quando desencarnar, não vai para o lado de lá e vai acontecer um milagre. Virei uma pessoa ótima. Os defeitos que nós temos aqui, as dificuldades que nós temos aqui, elas vão continuar do lado de lá. E elas são empecilhos para o nosso progresso. Aqui no livro dos Espíritos, acho que é nessa 799. 799. Agora eu esqueci qual que é a lição. Só que eles perguntam assim,
Como é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Nos dando, isso é a minha resposta, não é igualzinho está no livro não, nos dando a percepção de que nós devemos nos desmaterializar. O que significa desmaterializar? Vou vender minha casa, pegar o dinheiro, levar para um orfanato e ir morar na rua. O desmaterializar é dar menos importância para coisinhas e focar nas coisas verdadeiras que vêm dos céus, nos ensinamentos que Jesus trouxe para nós. O que ele trouxe para nós? Você já pensaram se Jesus melindrasse? A gente não tinha evangelho, né? Porque o tanto que eles xingavam ele, criticavam, punham defeito, não era pouco, não, era muito. Aí agora, a gente vai falar do outro lado do melindre, que é a maledicência. Maledicência todo mundo sabe o que é, né? A maledicência é uma das coisas mais complicadas da gente se livrar. Por quê? Dá pra gente não enxergar o defeito do outro. A gente olha, por mais que seja difícil, sua mente já criou. A gente anda na rua, meu Deus, olha aquilo ali, a sua mente já criou. E essas criações mentais, elas vão ficando no planeta. O nosso planeta visto de longe, ele está envolto numa fumaça negra. E essa fumaça são os nossos pensamentos. O que eu estou enviando para o planeta? Eu sozinha posso limpar a atmosfera da Terra? Não, por causa disso. É uma sociedade. São pessoas pensando juntas, desejando juntas, progredindo juntas. Cada uma da forma que dá conta, mas junto. Nós somos engrenagens. Cada um tem o seu papel para fazer o mundo se movimentar. Então aqui nós entramos no livro Cartas e Crônicas. Aí Humberto de Campos, ele conta a história de uma árvore. Só que eu vou ler o início e depois eu vou falar dessa parte aqui. Ele coloca aqui, ó. Declara-se você esgotado pelos conflitos internos da instituição. Ele coloca instituição espírita, mas vamos ampliar todas as instituições, inclusive a instituição familiar, de que se fez devotado servidor, e revela-se faminto de uma solução para os problemas que lhe atormentam a antiga casa da fé. Lutas entre companheiros e hostilidades constantes minaram o altar do tempo, onde muitas vezes você observou a manifestação da providência divina, através de abnegados mensageiros de luz. E hoje, ao invés da fraternidade e da confiança, do entusiasmo e da alegria, imperam no santuário a discórdia e a dúvida, o desânimo e a tristeza. Então, eu quero convidar todo mundo, com a idade que tem, o tempo que conhece o Espiritismo, o tempo que conhece o que é cristão, porque nem todo mundo nasce cristão, né? Às vezes as pessoas não acreditam em nada, mas que vocês peguem esse tempo e se imaginem como uma árvore. A grossura do tronco da sua árvore vai ser conforme o tempo que você tem na terra. Não fala mentira, né? A minha não é grossa não, é assim. É um tronco bem grosso. Então, vamos imaginar igual aquela árvore ali. Cada um a sua árvore do jeito que você desejar. Se vai dar frutos, se vai dar flores, como que são os galhos, se ela é juntinha ou se ela é espalhada. Como que é essa árvore? Mas todos nós vamos imaginar que nós somos uma árvore. E aí a gente vai estar lá. Lembro-me de velha e valorosa árvore que conheci em minha primeira infância.
verde e forte. Assemelhava-se a uma catedral na obra prodigiosa da natureza, cheia de ninhos. Era o palácio predileto das árvores cantoras, que, em suas frontes, trinavam felizes. Então, qual árvore que eu sou? O que eu guardo em mim? Se eu tenho filhos, se eu tenho netos, se a minha família é grande, se a minha família é pequena, se eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, se eu sou uma pessoa que tem amigos mais ou menos, lembrar de tudo, da nossa existência. Que tipo de árvore que eu sou? O que essa árvore já enfrentou? Como que essa árvore lidou com as intempéries do tempo? Aqui ele fala, ó. Só não sei se eu vou conseguir ler isso aqui, gente, mas vamos lá. Ventanias furiosas periodicamente inclinavam-lhe a copa, decepando-lhe galhos vigorosos. A canícula demorava, impunha-lhe pavorosa sede, e a enxurrada costumava rodeá-la de pesados detritos. O tronco, porém, sempre adornado de milhares e milhares de flores seivosas, parecia inabalável e invencível. Então, somos nós como árvores que passamos por tempestades, por dificuldades, por aborrecimentos, por momentos que a gente chega quase a desistir. Nós reclamamos, nós ficamos angustiados, mas a gente se mantém firme. Afinal de contas, está todo mundo aqui, numa segunda-feira, sentado, ouvindo uma palestra. Então, nós somos árvores vigorosas que estamos resistindo às intempéries da vida. Quais são essas intempéries? É uma doença, alguém que partiu, milhares e milhares de boletos para pagar. Um monte de coisa está nos abalando. Mas a gente continua aqui, por quê? Porque nós temos confiança em Jesus. É Ele que está no comando do nosso barco. Então, mesmo que o vento balance a gente para um lado e para o outro, a gente continua firme. Mesmo se a gente ouve o que a gente não gostaria de ouvir, a gente continua firme. Mesmo se somos injustiçados no nosso ponto de vista, a gente continua firme. Por quê? Porque agora nós já temos o conhecimento da doutrina espírita. Sabemos que ninguém colhe o que não plantou. Tudo é colheita. Não tem como, eu gosto sempre de falar urtiga, não tem como eu plantar urtiga e querer colher rosas. Se eu plantei urtiga, eu tenho que colher minha urtiga. Tudo que eu passo na minha vida é a minha colheita. Agora, como que eu vou fazer essa colheita? Eu vou fazer essa colheita cantarolando ou eu vou fazer essa colheita reclamando, achando ruim, praquejando contra tudo que acontece? Essa é a grande diferença do tipo da árvore. Uma árvore firme, que está ali, ó, insistente. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, 13 e 14. Por que eu trouxe isso aqui? Justamente para a gente fazer um link lá com a nossa árvore. Nós somos o sal da terra. Comida sem sal é boa? É boa, né? Não. Não dá para comer. Mas o Gandhi gostava de comer comida sem sal, sabia? Eu acabei de ler um livro dele, ele gostava de comer comida sem gosto de nada. Aí perguntaram para ele assim, por que você come a comida sem gosto? Porque eu como para viver, não vivo para comer.
Então, para ele, tinha que ser uma coisa insonsa, para não ativar tanto o paladar dele. Mas na infância ele comia igual uma frita. Então, nós somos o sal da terra. O que quer dizer ser o sal da terra? Nós somos os responsáveis por espalhar o Evangelho, por viver o Evangelho, por dar vida à obra de Deus. Se nós não tivéssemos evoluído, o que ia acontecer com o planeta? Será que a gente já teria conseguido o progresso na medicina, o progresso na família? Porque é um progresso. Antes, as pessoas não se casavam, não constituíam família. Isso foi um processo que foi aprendido. Antes era normal maltratar a criança trabalhar. Hoje ainda existe isso, mas existem aqueles que defendem. Antes eu não podia ter a fé que eu quisesse. Ainda tem lugar que é assim? Tem, mas vários lugares já melhoraram. Então, nós somos o sal da terra por isso. Quando a gente busca praticar a lei que Jesus trouxe para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu estou dando sabor à vida. Aí, de vez em quando, cai sal demais. Por quê? Porque alguém vem te criticar. E aí você, nossa, não quero também não. Você vai e joga sal demais. É o melindre ali, ó, estragando o bonitinho, a comidinha que estava ali. Aí o que a gente tem que fazer? Olhar para dentro da gente e lembrar dessas palavras. Vós sois o sal da terra. E todos nós temos que estar juntos para dar esse tempero. Cada um é uma quantidade de sal, mas é sal. Vós sois a luz do mundo. O que quer dizer ser a luz do mundo? A gente se sente luz todo dia? Tem dia que a gente tá apagadinho, tá? Tá assim desanimado, nossa. Mas aí a gente levanta da cama, dá uma espreguiçada, olha pra janela e fala assim, gratidão, Senhor, por mais um dia. E a gente continua. Por quê? Se a gente tem uma base forte, se a nossa casa foi construída sobre a rocha, não vai ser uma coisinha que vai nos tirar do caminho. Porque nós temos o DNA divino. Nós temos a luz dentro de nós. Essa luz aqui, ó, ela tá reluzente, ó, para todo mundo. Às vezes ela tá escondida. A gente tem que dar uma... Eu costumo falar que nós somos mineiros de nós mesmos. Pega um martelinho, acho que é ponteiro que chama, e vai quebrando devagarinho, e encontrei a minha luz. Achei o meu brilho novamente. E o brilho, ele é meu. Eu não preciso ficar me comparando com o outro. É o meu brilho. Todos nós somos irmãos e somos filhos de Deus. Todos nós temos esse DNA dentro da gente. Todos nós temos a luz que irradia do nosso coração. E como que eu mostro essa luz para o mundo? Trabalhando. Trabalhando como? As várias formas de trabalho. Auxiliando alguém. Ouvindo as críticas sem o melindre. Sem desistir da nossa caminhada. Sem simplesmente falar assim, não quero mais. Eu nunca mais vou naquele Bezerra de Menezes. A moça lá falou isso e isso de mim. O moço lá falou isso e isso de mim. Mas e se falasse nas costas? Não era pior? Não era mais incômodo? Até chegar a você a informação, ela já está distorcida. Então agradece quando alguém virar, te olhar nos olhos e falar isso, isso e isso. Porque ele gosta de você, ele está querendo te ajudar. Porque quando eu não quero ajudar alguém,
eu fico indiferente àquela pessoa. Só que aí, mesmo a gente sabendo esse monte de coisa, acontece o que aconteceu com a árvore. Daqui a pouco eu vou chegar naquele pedacinho. Um dia, contudo, alguns bichinhos começaram a penetrá-la de modo imperceptível. Ninguém lhes conferiria qualquer significação. Microscópicos, incolores, quase intangíveis, que mal poderiam trazer ao gigante do sol. Viajores e servos do campo não lhes identificaram a presença. Mas os bichinhos multiplicaram-se indefinidamente, invadiram as raízes e ganharam o coração da árvore vigorosa, devorando-o pouco a pouco. E o vegetal, que superara as ameaças dos céus e as tentações da terra, em reduzido tempo, triste e emurchecido, transformava-se em lenho seco destinado ao fogo. Aí, quais são esses bichinhos invisíveis que começam a penetrar no nosso tronco forte, que já aguentou várias tempestades, ventanias, já suportou mutilações? Quem são esses bichinhos invisíveis? A inveja, os ciúmes, a raiva, a ira, o não perdoar, o não aceitar, o não querer. Tudo isso vai nos destruindo e vai criando em nós doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Doenças que são geradas através do nosso sentimento. Eu começo a ter pressão alta ou pressão baixa. Eu começo a ter dores. Eu começo a ficar depressivo, síndrome de pânico, agorafobia, eu não consigo mais sair de casa. Por quê? Porque bichinhos invisíveis começaram a entrar dentro do meu corpo e se alojaram aqui. E aqui está ligado aqui, mente e coração. Nós não somos só emoção e nem só razão. Mas se aqui, porque vocês sabem os chakras, né? Tem o frontal e tem esse aqui. Esse aqui está ligado diretamente com a divindade. Se eu não estou com uma cabeça boa, se dentro da minha mente não está fluido, quem sou eu? O que eu estou fazendo nesse planeta? Como que eu posso me melhorar? A minha mente está doente. E se a minha mente está doente, ela começa, imagina como se fosse uma trilha. Tem o nosso cérebro e tem várias ramificações. A mente doente, ela começa a enviar bichinhos para essas várias ramificações. E aonde eu tiver o meu ponto mais fraco, é ali que vai ficar. Então, eu posso perder alguém muito querido para mim pelos ciúmes. Porque eu deixei os ciúmes entrar dentro de mim. Eu posso criar um mundo que não existe baseado no ciúmes. Eu posso perder um emprego que seria o meu sustento de forma tranquila por causa de uma fofoca. E aquela fofoca desenvolveu em mim raiva. E a raiva, eu aprendi tem pouco tempo,
que as pessoas não fazem a gente ficar com raiva. A gente que se faz ficar com raiva. Porque a gente fica com raiva quando uma necessidade nossa não está sendo atendida. Então eu começo a ficar com raiva. E aí eu começo a fazer o meu trabalho mal. E aí as pessoas que eram pacientes comigo, elas começam a perder a paciência. E eu sou retirada do meu trabalho. E por causa de quê? Uma crítica que eu recebi, eu me lembrei, comecei a fazer a maledicência, que é a fofoca, e aquilo ali só foi me envenenando, me envenenando, me envenenando. É igual a vingança. A vingança, eu vou pegar esse copo aqui, cheio de veneno. Eu quero que aconteça alguma coisa com ela. Como é que você chama? Adriana. Com a Adriana. Enchi de veneno. Não, eu que vou beber. Eu que bebo. A vingança é querer que o outro aconteça algo com o outro, mas somos nós que bebemos o veneno. O perdão faz bem é para mim, não é para o outro. E a gente não consegue entender isso. É muito difícil. Nós ainda não estamos nesse patamar. E aí acontece o que aconteceu com a árvore. O que seria esse lenho seco destinado ao fogo? Qual que é o que vocês imaginam que simbolize o fogo? O que o fogo faz? O fogo destrói, mas o fogo também transforma. Uma mata pega fogo, tudo é destruído. Quando chega a água, dali começa novos brotos. Esse fogo aqui é o desencarne. Eu agora me deixei levar e estou voltando para o meu lugar de origem pesado. Por quê? Porque eu fui me destruindo por bichinhos pequenininhos. E eu sabia a lição. Eu sei o que Jesus ensinou. Eu estava na casa espírita e ouvi. Mas eu deixei ele entranhando. E sabe por quê? Porque eu tenho muito orgulho. Eu não quero admitir que isso está acontecendo comigo. Eu não quero. Eu não aceito. E é fácil, gente. Falar é fácil, né? Falar é muito fácil. Ó, resolvi meu problema, não. Quando a gente encontra com as pessoas que nos causam incômodo, a gente tem taquicardia. Às vezes a gente sua frio. A gente fica com a voz meio embargada. Por quê? Porque aquele sentimento está dentro da gente. Não está no outro. Está dentro de mim. E esses bichinhos estão me corroendo devagarinho. Ali, ó, estão destruindo a oportunidade que me foi dada pela espiritualidade de estar aqui. Às vezes eu tenho uma filha, ela fala assim, eu não pedi para nascer. Eu falei, não, você não pediu, não, você implorou. Porque tem um monte do lado de lá que está querendo encarnar e não está tendo como. Eles não vão ter oportunidade de vir. Então nós estamos tendo uma grande oportunidade de estar aqui agora. Aí é sério mesmo que a gente vai perder essa oportunidade por causa de um milindre? Por causa de uma crítica? Por se deixar levar pela vaidade, pelos ciúmes, pela raiva, pela vingança? Se a gente não trabalhar para melhorar isso na gente, quando a gente chega lá do lado de lá, tem uma televisão maior que essa aqui, eu não sei quantos polegadas tem aqui não, mas tem uma televisão maior que essa. E ela passa pra gente a nossa vida todinha. E aí a gente fala assim, eu não acredito, de novo eu caí aqui. Eu vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Então vamos aproveitar esse tempo para melhorar. E não é assim, não, eu já tô velho para isso,
Ah não, eu já errei demais. Todo dia é o momento de recomeçar. Todo segundo é o momento de recomeçar. Presente, passado e futuro. O mais importante é agora, o presente. Porque o presente, ele reflete o passado e o futuro. Onde eu vou estar lá vai depender do que eu fizer aqui agora. Então nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para a gente começar a fazer o que o Humberto de Campos coloca aqui. Mas antes, deixa eu ler. Não vou ler o finalzinho, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Lá no livro... Tem que fazer assim, ver se eu consigo. Lampadário Espírita, no capítulo 30, tem uma lição que chama Maledicência. Aí foi a Joana de Ângeles que escreveu esse texto através da psicografia do Divaldo. Espinho cruel a ferir indistintamente é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem malsina. Lama pútrida, trescalando fétido, é a vibração sonora do aparelho vocal de quem censura. Borralho escuro, ocultando a verdade, é a maledicência destrutiva. Então, toda vez que eu estou falando mal de alguém, eu estou sendo um veneno, eu estou sendo uma lama, eu estou sendo um borralho. Tudo isso está saindo. Se eu não estiver falando, se eu só estiver pensando, está saindo da minha mente. E para onde que isso está indo? Para o local onde que eu estou? Está impregnando aquele local. E estou desrespeitando também um irmão meu. Eu sempre penso assim, como que eu me sentiria se estivessem fazendo isso comigo? Aí eu penso 2 vezes e falo assim, é melhor parar com isso, né? Tirar isso da minha cabeça. Porque não é agradável. E é aí que a gente coloca a aplicação do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se me incomoda saber que alguém falaria aquilo de mim, então eu não posso falar do outro. Eu não posso fazer o outro sentir aquilo. Porque aí eu não estou sendo amoroso. Eu não estou sendo caridoso com o outro que é o meu irmão, que assim como eu é sal da terra, assim como eu é luz do mundo. Auxiliar o outro traz muito mais alegria ao coração do que maldizer o outro. Mas é fácil. Às vezes, assim, desfila na frente da gente tudo que te incomoda. Você tem que fazer uma força para não pensar nada. Tudo que você acha esquisito passa na sua frente assim, ó. Mas aí tem aquela história também. Eu preciso mesmo falar o tempo todo? Apontar o defeito o tempo todo? Eu não preciso fazer isso. Eu posso calar. Igual a André Luiz ensinou no livro do Nosso Lar. Deu vontade de falar? Enche a boca d'água e fica até ir embora. Mas o pensamento, ele é mais rápido. Mas se eu começar a treinar, encher minha boca, a minha mente vai entrar no eixo. Porque a disciplina antecede a espontaneidade. Vai ficar espontâneo. O Chico Xavier, ele tinha apelido de desmancha bolinho. Por quê? Tava 3, 4, 5 reunidos. A gente imagina o que eles estavam falando, né? Falando mal de um cesto. O Chico chegava e falava assim,
Mas você já reparou o sorriso do fulano, como é que é bonito? Você já reparou como é que o bom dia dele é um bom dia alegre, animado? O que acontecia? O bolinho se dissipava. A gente se junta para falar bem dos outros? Quando a gente quer falar bem de alguém, a gente fala para ela, não é? Pois é. Então, é muito mais legal você falar bem do que você falar mal. Sem falar que você faz assim, né? Nossa, chegou. Igual aquele ditado. Para de falar que o assunto chegou. Nossa, chegou fulano. É constrangedor até pra gente. Então, pra gente não se tornar uma árvore como essa, contaminada pelos bichinhos e virar lenho na fogueira da transformação, da regeneração, e chegar do lado de lá e olhar pro telão, eu comecei, vou ter que fazer tudo de novo. Eu não acredito nisso. Vamos começar a praticar. Todos nós. Eu estou incluída nisso, viu, gente? Que o palestrante fala primeiro, é para ele, não é? Aí, o que eu acabei de ler para vocês lá, a maledicência, isso aqui está no mesmo livro, nesse mesmo texto. A maledicência é cultura de inutilidade em solo apodrecido. Maldizer significa destruir. A Joana, ela foi bem boazinha, né? Falou só coisa interessante ali, ó. Solo apodrecido. Não serve de nada o maldizer, a malquerença. Só serve para destruir. E o primeiro a ser destruído é a gente mesmo. Aí, no finalzinho da lição, o Humberto de Campos colocou isso. Só que eu vou ler aqui para completar ali para vocês, ó. Quando o disse-me-disse invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Que fazer? Pergunta você assombrado. Dentro de minha nova condição, apenas conheço um remédio. Nossa adaptação individual e coletiva à prática real do Evangelho do Cristo. Contra os corrosivos bichinhos do egoísmo degradante, usemos os antissépticos da Boa Nova. Se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, disse o Senhor, negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres, cada dia e siga os meus passos. Quais são os passos de Jesus? Falar mal do coleguinha? Ter inveja? Ter ciúmes? Sair de um local porque fizeram uma crítica a você? Jesus falou na Bíblia, se você adentra uma casa, fala do Evangelho e eles não querem ouvir, abençoe esse local, saia, bata a poeira da sandália e vai embora. Ele não diz, joga uma praga, deseja que tudo ruim acontece lá e vai embora. Ele não fala isso. Nós temos que dar o que nós temos de melhor. E a gente dá de melhor quando a gente entende que nós também queremos o melhor. Eu quero o melhor para mim. Todo mundo aqui quer o melhor para si. Ninguém quer ficar doente. Ninguém quer perder o emprego. Ninguém quer perder o melhor amigo. Então vamos pensar nisso toda vez que der aquela vontade de falar mal do coleguinha. Deixa eu lembrar da lama, do borralho, do solo apodrecido, porque a Joana ela foi sensacional para desenhar para nós o que sai de nós quando a gente está falando mal do outro. E aí, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Eu coloquei. Nós somos exatamente assim. Nós somos em evolução, estamos em evolução e vamos chegar à perfectibilidade, porque perfeito é só Deus. Nós somos perfectíveis. E para a gente voar,
a gente precisa de duas asas. A asa do amor e a asa da sabedoria. Eu não posso ser só sábia, que a minha asa vai ficar grandona, mas a de cá vai ficar pequenininha. Eu não posso ser só amor, porque senão a sabedoria vai ficar pequenininha. Então precisa ter um equilíbrio. Então para que eu voe, eu preciso ter essas duas coisas. E a gente tem condições disso quando a gente começa a cuidar da gente. Eu me importo. Eu sou precioso no mundo. Aqui sou eu. O que o outro faz? Mas sou eu. Eu preciso me preocupar comigo. Aí, para fechar, eu vou ler a última parte do texto da maledicência que está no Lampadário Espírita. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das próprias necessidades e limitações. E fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar e despertará, além das sombras da carne por onde segues, um roteiro abençoado onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. Então, deu aquela vontade, deu aquela tentação, opa, eu também estou em evolução. Então eu preciso lembrar disso e tratar o outro como meu irmão. E esse outro não é só o outro da família, é o outro sempre. Agradeço a todos vocês por me ouvirem, agradeço a casa pelo convite. Boa semana a todos. Obrigada.